Shalom, pessoal. Espero que tudo esteja bem com vocês. Estamos aqui no canal Bíblias, Manuscritos e o Nome Divino. Queremos falar sobre alguns esclarecimentos que são importantes, porque existem narrativas acadêmicas, entre outros setores, que precisa ser confrontado com as provas, com elementos históricos, com a própria Bíblia, com os próprios manuscritos, para que a gente possa ver qual informação está mais qualificada. Por exemplo, alguns dizem o nome de Deus no primeiro século não era mais conhecido, não era mais usado. Todavia, no templo, de forma pública, todo dia, a bênção sacerdotal, que Jeová te abençoe e te guarde. Aquela lá em Números, capítulo 6, versículos 24 em diante. Pois é, a bênção sacerdotal era falada para todo o povo ouvir no pátio do templo. E a gente sabe que o templo ele perdurou aí até por volta de 70. Então, de forma pública, sim, era conhecido o nome divino, as pessoas sabiam, se curvavam, adoravam. E essas informações estão tanto em meios produzidos pelo judaísmo, como até hoje também você pode acessar em língua portuguesa sites que divulgam que sim, o nome divino era pronunciado no templo como forma de bênção para o povo, não como proibição, tá bom? Outra narrativa que se diz, no primeiro século não se usava mais o nome, mas com a descoberta dos rolos do Mar Morto, ficou claro que sim, mesmo ali por volta do século I antes de Cristo, ou mesmo no século I da era de Cristo, usava-se o nome divino muitas vezes nas escritas ali daqueles rolos. Então, o nome divino ainda era escrito, com certeza não estava perdido. Só nesse trecho aqui, só nesse salmo, a gente vê 10 vezes, né? Isso é prova que está disponível, tá? Estudiosos como esse, Anthony Meyer. Já mostrei também aqui o livro de Eugene Ulrich. Então, é só estudar que a gente vê que a narrativa, ela não se sustenta diante das provas que a gente tem disponível por aí. Alguns citam Joséfo, dizendo que não era permitido que ele falasse o nome. Então, ele não diz que não sabia o nome, mas sim existia uma restrição na época dele. Agora, ele diz em outro trecho do livro dele, Guerras Judaicas, né? Tem vários volumes e tem várias formas de acesso, né? Então, a página sempre muda, mas eu encontrei aqui, por exemplo, na internet, no livro 5, no capítulo 10, onde ele cita que quando as pessoas estavam saindo das muralhas, na época do cerco, para procurar algum alimento, a aflição era tão grande que às vezes eles invocavam o tremendo nome de Deus. Então é o tetragrama que eles falavam, tá? As pessoas imploravam misericórdia, inclusive invocando o nome de Deus. Então essas pessoas sabiam o nome divino e falavam. É o que está no registro histórico aqui. Então é público, tá bom? Essa informação você pode acessar aí também. As pessoas falavam, invocavam sim o nome de Deus, inclusive nessas situações aflitivas. Alguns acham que só os judeus que falavam o nome divino, eles falavam sim, eles conheciam, né, as consoantes e as vogais, eles já falavam. Alguns gregos também se interessavam pelo nome divino, então tem registros em grego como Yehoá, tem em copta também, Yahová. Então, as vogais Eoá eram também empregadas por gregos e também no idioma o copta, tá? Não apenas pelos maçoretas que posteriormente colocaram as vogais no texto hebraico. E o texto hebraico consonantal, ou seja, sem vogais, e o texto hebraico com vogais permanece, né? Está bem preservado. Então a Bíblia pode ser comparada e a gente vê a preservação dela. E o nome divino Jeová está na Bíblia, está nos manuscritos hebraicos, tá bom? Tem as vogais do nome, tem o tetragrama com 4 consoantes, mas tem também as vogais E, O, A, Shevá, Rolam, Kamatz. As vogais do nome divino, nós já falamos aqui no canal, ela vem da revelação dele, lá em Êxodo 3,15, ele diz o nome dele a Moisés, Jeová, e ele fala que o nome dele é para sempre, será conhecido para sempre, Seshemi Leolam. E interessante que no Apocalipse ele se revela também. Ele diz que é Irie, Rahové e Ve Hayá. Então, dessas 3 palavras que estão falando da eternidade do próprio Jeová Deus, do Eterno, ele tira, então, as consoantes e as vogais para o nome dele. Ie, Ro, e aqui, ó, Rov e A. Então, Ie,
Yehová. Então, o próprio Deus escolheu esse nome para ele, né? Ele é o Altíssimo, ele escolhe o nome dele, e o nome dele é importante. Jesus disse que merece ser glorificado e aumenta o amor, né? Então, a razão mais importante para a gente valorizar o nome é que ele pode nos ajudar a aumentar o amor, tanto por Deus como pelo próximo. Então, Yehová, as vogais E, O, A, vêm exatamente daí, né? Alguns ficam teimando, não, mas o nome é só Iá, a gente só conhece uma parte. Nos manuscritos, nós temos Yehová como nome completo, Iá ou Já como forma abreviada, temos Elohim como Deus e Adonai como Senhor, tá? E as vogais não estão misturadas, né? E Yehová é um nome completo, está dentro dos manuscritos. Às vezes a pessoa que diz, ah, só aparece uma vez Iá, é porque estudou pouco, né? Se estudar mais, vai ver que aparece mais vezes no texto bíblico. E nos manuscritos também aparece Yehová, que é o próprio Iá, tá bom? Isso é muito claro dentro dos manuscritos bíblicos hebraicos. Ok, falamos também aqui para vocês que em 48 casos a BHS copia o nome divino de forma completa, lá dos manuscritos. Isso é muito bom, com as vogais E, O e A, Yehová, tá bom? Claro que em português a gente fala Jeová, o português não substitui o hebraico e o hebraico não substitui o português. Aqui é uma forma de organizar que você vê as consoantes. O hebraico lê assim, ó, Ye, de cima para baixo, Ye, agora volta lá para cima, Ro, volta para baixo novamente, Vá. Bom, é assim que funciona. Aqui nós temos um exemplo, né? Vários exemplos de como está no manuscrito e que foi copiado corretamente para a Bíblia Hebraica Stuttgartense BHS. Alguns vão dizer assim, mas eu ouvi falar, alguém disse, alguém muito estudioso, que o A de Adonai, o Shivá composto, se transforma em E, Shivá simples, e por isso misturou, hibridizou as vogais com o tetragrama. Isso não procede dentro do hebraico, não tem regra que sustente isso dentro do tetragrama, não poderia ocorrer esse fenômeno no tetragrama. A gente já falou sobre isso aqui, né? Tem vídeos explicando um pouco mais. Então, não, o Shivá composto ou letra A não se transforma em letra E, Shivá simples, no tetragrama. Isso não acontece, né? É uma narrativa muito comum, mas que não se verifica dentro da língua hebraica, não tem nenhuma regra justificando isso, tá bom? É exatamente por achar que o nome divino estaria misturado com vogais de Adonai, é que estudiosos gramáticos como Gesenius e outros, eles olharam para as escritas do nome divino, Yehová, acompanhado da letra L, com A, Lá, Yehová, ou Ba, Yehová, ou ainda o Vav, Vá, Yehová. E aí, o que é que acontece? Eles viram aqui, ó, Lá, Yehová. Aqui embaixo não tinha letra nenhuma, embaixo do iode que eu estou apontando aqui com o cursor. Tá vendo? Não tem letra nenhuma. Então, eles pensaram aqui, ó, aqui é um A mesmo, Lá, Yehová. Então, já que é um A, e não Ye, sim Ya. Então está misturando sim com as vogais de Adonai. Era o que eles pensavam. Novamente aqui, ó, você vê Ba, esse tracinho embaixo aqui é um tipo de A. Aqui é o iode, não tem nenhuma letra aqui embaixo, então eles pensavam. Então aqui o A está acompanhando. Então é Ya ou Vá. Misturado com Adonai. Isso é o que eles divulgam nos livros acadêmicos, nas gramáticas até hoje, né? Mas, na verdade, não se sustenta esse tipo de suposição, de hipótese, por que não? Bom, já mostramos e vamos mostrar novamente aqui no Códice Leningrado, nós encontramos algumas poucas ocorrências, mas temos o nome divino escrito de forma completa, mesmo acompanhado com a preposição, e o som é de E, não é de A, não se mistura com as vogais de Adonai. Então, por exemplo, aqui tem um Ba, agora IE, você vê aqui o iode, esses dois pontinhos destacados aqui é uma letrinha E. Então, é um IE, Baie, Ro, Vá. Vamos ver outro exemplo? Aqui no Salmo 7:1, Lá, aqui é um L, aqui é um A, esse traço embaixo. Esses dois pontos aqui é um E. Laie, Rová. Então, aqui está completo, E, O, A, as vogais não estão misturadas com as vogais de Adonai. Vamos ver outro exemplo, ainda dentro do Códice Leningrado. Laie, esses dois pontos aqui que eu destaquei de amarelo, ó, é uma vogal E. Então, não é vogal A, vogal E mesmo.
Shiva simples, Layehová, ok? Temos mais outros, como de números, né? Temos compartilhado também aqui esse de provérbios, Meyehová. Tá? E esses exemplos estão dentro do Códice de Leningrado, que é um dos mais famosos, é a base da nossa Bíblia hebraica. Alguns conhecem como Antigo Testamento, tudo bem. Então, nós temos aqui evidências de que não está misturado com a letra A, a vogal de Adonai. Temos outros manuscritos também que mostram que é possível escrever assim, o escriba escrever de forma completa, como esse manuscrito. EVR2, B52, do ano 1050. Ele está na Biblioteca Nacional de Israel. Você vê aqui lá Yehová, também Vá, Yehová, escrito de forma completa, não tem mistura com outra palavra. Lá Yehová novamente. Então, o escriba poderia escrever dessa forma aqui. Eu já mostrei esse manuscrito mais detalhadamente, né? Em outra ocasião, em outro vídeo, está aqui no canal. A gente também tem outro manuscrito, que é o Canonite OR87. Se você vier aqui, ó, aqui é no livro dos Salmos, você vai ver a escrita aqui, ó, com preposição e o nome divino de forma completa. Aqui, ó, Lá Yehová, tá? Ah, é num lugar só? Não, ele sempre escreve assim, de forma completa. Então, era possível que o escriba fizesse essa escrita do nome divino, aqui a gente vê Yehová mesmo, tá? E não tem mistura com vogais de outra palavra. Aqui, ó, Ba, você vê aqui, ó, Ba, Yehová, tá? Então, era um estilo de escrita possível, né? Que a gente vê ocorrendo lá em Yehová, aqui novamente. Então, não tem mistura com as vogais de Adonai. Tá bom? Então, com base em estudos, a gente verifica que a forma escrita Yehová, dentro da língua hebraica, ela se harmoniza com a Bíblia, se harmoniza com a própria fonética, fonologia e morfologia da língua hebraica. Então, temos Yehová em hebraico e Jeová em português, são formas muito legítimas que não precisariam ser criticadas, né? Se alguém é verdadeiro seguidor de Cristo, não deveria criticar, e sim estudar, né? Comparar, e talvez os acadêmicos aí precisem se atualizar, né? Inclusive, ao olhar para a Bíblia hebraica, o Códice de Leningrado, e ver o nome divino escrito de forma completa, lá Jeová, não tem mistura com nenhuma outra palavra. Então é isso, pessoal. Esse esclarecimento que eu estou trazendo aqui para vocês. Gostaria de agradecer a atenção de quem tem interesse nesse assunto. Um grande abraço, fique com as bênçãos de Jeová e até uma próxima. Então, esses exemplos são importantes para quem estuda e vê o texto hebraico como um texto sério. E às vezes a pessoa fica imaginando que é porque a pessoa está tentando forçar a barra, alguma coisa assim, para a questão do nome divino. Mas dentro da língua hebraica a gente encontra, por exemplo, quando temos aqui o Salmo 3:9, se referindo a Jeová e trazer a salvação, nós vemos aqui Ha Yeshua. Olha só, temos esse Ra aqui colado com Yeshua, que é salvação. Olha só. Então, Haye sendo natural nessa forma de escrita aqui, tá? Outro exemplo a gente vê lá em Esté, quando se refere aos judeus. Lá Yehudim. Olha aí, escrito Laie, né? Lá Yehudim, ou ainda Ba Yehudim, se referindo novamente aos judeus, né? Lá Yehudim novamente, em Esté, Ha Yehudim, os judeus. Então, são exemplos assim que devem levar a gente a considerar as provas, que são mais fortes do que a narrativa que não tem prova nenhuma, tá bom?